Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso curso Expiação Infinita. É uma grande satisfação ter todos vocês mais uma vez aqui conosco. Hoje nós temos também um convidado muito especial para este episódio, um amigo meu. E daqui a pouco eu vou passar o tempo para ele, mas antes de passar o tempo então para o nosso convidado especial, eu gostaria mais uma vez, primeiramente agradecer, né, a presença de vocês, agradecer a todos que estão participando, né, desse curso. Lembrar também de preencher a lista de frequência que está na descrição do YouTube. É muito importante que você preencha a sua presença, tá ok? Também lançar o convite para que você possa enviar também, né, esse link deste curso para alguma pessoa, né, que vai de alguma forma ser beneficiada por este curso, né, por esta aula. E o foco deste curso é atender a um pedido profético, né? Esse pedido foi feito pelo presidente Nelson numa das conferências. A gente tem falado muito sobre isso em cada início de cada episódio, de estudar toda semana sobre o sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo até o resto aí da nossa vida mortal. Então, você que está fazendo esse curso, você está atendendo um convite profético, né, de ampliar o seu conhecimento a cada semana aí estudando um pouco mais sobre o sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo. Tá ok? Então, não esqueça, né, de realmente enviar, né, o link para uma pessoa que possa, de alguma forma, ser abençoada com essas aulas. Muito bem, também mais um anúncio que eu esqueci. Fiquem à vontade também para fazer seus comentários aqui no chat do nosso YouTube, do nosso canal do YouTube. Fiquem à vontade para fazer comentários, né? Participarem, fiquem realmente à vontade. Muito bem, então agora eu vou passar o tempo para o nosso convidado especial de hoje. Como eu falei, é um amigo e também um colega. Vocês vão ver e observar isso ao longo desta do nosso curso, da nossa conversa, dessa apresentação, que ele é muito sereno, é muito animado também, e então foi muito bom, né? Obrigado por ter aceitado nosso convite de estar aqui. Tempo é seu agora, amigo. Muito obrigado, Célio, pela seu exemplo, sua ajuda. Realmente estou muito animado por poder estar com vocês aqui nessa aula, né? Essa aula que está sendo gravada, realmente é uma alegria. Célio, obrigado pelo convite, tá? E vai ser um prazer. Eu sou aqui de Vitória, né, Espírito Santo. A minha esposa se chama Paula, eu tenho dois filhos, né? Nós temos dois filhos, o Kevin, que está na missão agora, tem 2 meses só que está na Qual missão missão ele está Recife Sul. fazendo, Wesley Missão mesmo? Recife Sul. Recife Sul. É. Eu gosto de brincar que missão dos outros, filho dos outros, passa mais rápido, né? Só tem, só tem 2 meses assim que ele está na missão e nós estamos ainda se adaptando ainda, né? A casa sem ele, mas nós somos muito gratos por ter um filho na missão. E o Luquinhas, né? Que é o Lucas, que tem 10 anos, né? Que também é a nossa alegria aqui em casa. Eu e minha esposa somos amigos de infância, né? Nós crescemos juntos no mesmo bairro e eu fui para a missão. Quando eu voltei, a gente se casou. Eu trabalho aqui no SEI, né? No Instituto, já vai fazer agora, já tem 12 anos, né? Que eu estou, né, no SEI. Eu sou muito grato por esse privilégio. Já conheço o Sérgio há alguns anos. Eu sou muito grato aí pela amizade que nós temos e quando ele me convidou, eu aceitei na hora porque eu tinha certeza que a gente iria aprender juntos aqui. Fique à vontade para fazer qualquer tipo de comentário e também na aula. Certamente a gente vai aprender muito juntos. É isso, Obrigado, Célio. Posso amigo, começar viu? aqui então, Célio? Tem uma Sim, pergunta? mais uma vez só agradecer realmente o convite, né? O privilégio, né, ter o Wesley aqui conosco, né, o diretor hoje do Instituto Vitória. É um grande colega, passa muitas dicas também, sou muito grato por isso e vai ser muito bom hoje eu poder aprender contigo, amigo. Tempo é seu. Beleza.
Então tá bom. Bom, eu preparei aqui alguns slides, mas fiquem à vontade para poder fazer qualquer tipo de comentário, adicionar qualquer outra observação. É um assunto muito extenso, né? A expiação de Jesus Cristo. Estou aprendendo sobre esse assunto, eu tenho muito interesse em aprender sobre esse assunto e vocês também. E nesse livro, a minha compreensão assim foi ampliada em relação à expiação. Tive a chance de ministrar esse curso aqui em Vitória no ano passado e foi uma experiência assim maravilhosa e vamos aprender muito juntos. Vou mostrar aqui a tela para ficar mais fácil. Aí, Sérgio, dá uma olhada se vai aparecer aí, Ok. tá? Deixa eu compartilhar aqui. Uhum. Vamos ver aqui se vai. Para não travar. Eu vou compartilhar e vou ver se a tela vai. Tá passando? Perfeito. Agora, se você puder deixar em modo apresentação, Wesley, porque Ah, ele tá. está só na citação do Elder Maxwell. Ah, entendi. Vamos ver se vai aqui. Tá. Nós ensaiamos antes e Agora tecnologia assim, né? acho que agora vai dar certo. Beleza? Foi? Vamos ver se está Agora passando agora o foi. Agora slide. está no primeiro slide. A expiação Ah, infinita, ok. Tá livro passando? Skylar Cause. Tá passando. Beleza, vou voltar. Ok, Ok. amigo. Bom, então nós estudaremos, né, nessa semana os capítulos 11 e 12, Infinita no Tempo, Infinita na Abrangência. Realmente é um assunto assim maravilhoso. Quem não leu ainda a parte do livro, convido para que vocês possam fazer o estudo. Né? Na verdade, é importante que cada um faça esse estudo. Eu separei alguns trechos que para mim é importante, mas de repente na leitura que você fizer, você pode encontrar, que vocês fizerem, vocês podem encontrar outros pontos, né, que são tão importantes que pode ajudar você na sua vida, né? E para iniciar, eu coloquei essa pergunta aqui para a gente pensar juntos, né? De que forma a expiação afeta a sua vida de forma infinita e eterna? Queria que a gente pudesse pensar nisso. Por quê? Porque, embora a gente vai estudar aqui a abrangência da expiação, que ela é infinita e eterna no tempo, infinita na abrangência, é importante saber disso, mas mais importante ainda é saber que a expiação, de forma geral, mesmo abraçando tudo, a expiação ela é para você, ela é para mim, ela é para todos. Então a pergunta sempre tem que ser essa, né? Por favor, Sérgio. Ela é pessoal, né, Wesley? É pessoal. Isso, pessoal. Então, o convite que eu faço é pondere aí nos seus desafios que tem enfrentado, nos seus problemas, né? Talvez em alguma necessidade de alguma, talvez você esteja se sentindo assim desanimado em algum aspecto, talvez tenha algo que tem preocupado vocês, né? Talvez seja um desafio financeiro, um desafio familiar, um desafio emocional, uma dor, aquela dor que está lá nos recônditos da alma, né? Dores há que não se vê, né? Vamos pensar assim, que embora a expiação abrace tudo, e é importante ter esse entendimento, mas a expiação, ela abraça você, ela abraça o seu problema, ela abraça a sua vida, né? Ela atinge a sua existência, né? Ela funciona para você e para mim. Ela é para mim, ela é para você, né? Embora seja abrangente para todo mundo, para esse mundo e outros mundos também que a gente vai aprender um pouco hoje, tá? Então, esse é o convite inicial. E o segundo convite é: pense em alguém que esteja precisando sentir isso na sua própria vida, sentir que a expiação precisa afetar a sua vida de forma infinita e eterna. Pense em alguém e manda o link dessa aula para essa pessoa, né? Escolhe algumas citações, né, ao longo da aula, algumas escrituras que a gente vai estudar aqui, manda para essa pessoa, né? Eu estou aqui no instituto, lembrei de você, assiste essa aula aí, ó. Lê essa escritura, que vai te ajudar também a encontrar respostas e curas, né, para a sua vida. Bom, o Elder Callister, ele cita o tempo todo que a expiação é para cada um de nós, né? E aí eu fui em busca de alguns exemplos. Eu lembrei do Elder Maxwell, que lutou a vida inteira com uma doença, né? E também era já bem idoso, e mesmo assim discursava, cumpria suas responsabilidades, né? E ele disse algo assim sensacional. Vou pedir o Célio para ler. Célio, você poderia ler para mim? Sim, com certeza. Opa, saiu, agora sim. Ao confrontarmos nossas próprias provações e tribulações,
Também podemos suplicar ao Pai, como fez Jesus, que não queremos recuar, que significa retroceder ou retrair. Não recuar é muito mais importante do que sobreviver. Além disso, partilhar da taça amarga sem que nos tornemos amargos também faz parte de nosso empenho de imitar o que fez Jesus. Eu queria perguntar para cada um de vocês, mas vou perguntar para o Célio, que está representando aqui vocês, né? Célio, para você, como que a expiação de Cristo tem te ajudado a partilhar dessa tua taça amarga, né? Cada um de nós aqui tem uma taça amarga para beber, né? Ou seja, um de sabor, um desafio, né? Como que a expiação, de forma abrangente, tem ajudado você a beber essa taça amarga que você tem que beber muitas vezes, Célio? Perfeito, né? Por mais que você hoje esteja ensinando esses capítulos da abrangência da expiação, né, que é algo muito amplo, né, Wesley, no início dessa aula, né, desse nosso debate, você falou para que nós possamos também lembrar que o principal é que ela é pessoal também, né? Ela abrange, ou seja, a nossa vida. E cada um de nós, né, temos desafios, passamos por ah, provações, e realmente eu sinto isso, né? Já senti no passado, sinto hoje, vou sentir também com certeza no futuro, o efeito da expiação me ajudando pessoalmente mesmo, né? A expiação, além de o Senhor ter sofrido por nossos pecados, nós aprendemos com as Escrituras que também o Senhor ele sofreu nossas dores, nossas angústias, né? Nossas eh, decepções, desgostos, enfermidades e tudo isso, né? Eu já senti realmente o Senhor me ajudando com os desafios, né? Que eu já senti tanto em questão de enfermidade, quanto é, tristezas, desilusões. Então, o Senhor, com certeza, né, também me ajudar com arrependimento, como o presidente Nelson ensinou, para me tornar uma versão melhor de mim mesmo. E, principalmente, eu gostei quando o Elder Maxwell, ele cita, né, apesar de passar por momentos amargos, né, beber da taça amarga, que temos algumas experiências que elas são bem amargas, todos nós passamos por elas. O importante é nós lembrarmos do exemplo do Salvador, que bebeu da taça amarga, mas não se tornou amargo. E eu acho que isso é muito importante. É lembrar que o Senhor, ele expiou por nossos pecados, ele passou por todas as coisas que nós passamos, para que pudesse saber como nos socorrer, né? E nós também aprendemos lá em Mateus 11, 28 a 30, que o Senhor ele pede que a gente compartilhe também ali o jugo, né, com Ele, o jugo dos nossos desafios, nossas enfermidades, das provações que nós estamos passando. E aí Ele prometeu que se nós fizermos isso, Ele vai tornar esse jugo suave, né, e leve. Ou seja, não tem por que nós nos tornarmos pessoas amargas se de fato nós entendemos que o Salvador convida, né, que nós ele quer que nós compartilhemos, né, os nossos desafios ali, os nossos pesos, né, que nós carregamos nosso jugo com ele, e essa é a promessa, né, de que vai se tornar leve, vai se tornar suave, e quando a gente beber na taça amarga, que possamos não nos tornar amargos, porque o Salvador bebeu a taça mais amarga que tinha e sempre, né, foi uma pessoa doce e incrível como ele foi e como ele é. Ah, perfeito. Obrigado, Célio, pelo comentário. De Gostei nada. muito que você mencionou essa questão da expiação, embora abranja tudo, o mundo inteiro, mundos, né, que foram criados, ela é pessoal, né? E aproveitando que você compartilhou aí, que ela abrange inclusive doenças, né? Eu me recordo que há 9 anos atrás eu tive uma doença bem grave. Fui diagnosticado com um tumor, né, um câncer. E foi muito difícil para mim ser diagnosticado com com essa doença aos 30 e poucos anos de idade. E eu me lembro de alguns momentos, assim, logo após o diagnóstico, chegar em casa, assim, bem desanimado mesmo, assim, quando o médico começou a falar de percentual, de chance de cura, de percentual de chance de que eu poderia não ser curado, né, que poderia ter metástase, coisas assim. E eu me lembro que naquela noite foi bem difícil, assim, nas primeiras horas da noite. E eu me lembro de ter orado naquela noite para que eu pudesse ter forças, né, otimismo. E eu lembro que eu fui assim,
dominado por um sentimento assim de paz enorme. Eu lembro de ter sentido assim abraçado por Jesus Cristo, né? Eu me recordo assim claramente que embora a tristeza foi muito grande na primeira noite, eu lembro que no dia seguinte eu senti assim que eu havia sido curado. Embora o tumor continuava ali, eu ia ter que passar ainda pela eu ia ter que beber a taça amarga ainda de cirurgia, de tratamento, de procedimento, e o tumor físico estava lá ainda dentro de mim, mas eu sentia que a cura mais importante eu havia recebido por causa da expiação de Cristo, que era a cura do meu coração, que era submeter que a minha vontade foi absorvida pela vontade de Deus. Que independente do resultado do próximo exame, da próxima biópsia, o meu coração havia sido curado. E eu tinha sentido o poder capacitador da expiação para passar o que for necessário passar. E que mesmo se eu não tivesse sido curado, né, o meu coração havia sido curado. E para mim isso foi uma bênção da expiação, de ter força para beber da taça amarga sem que me tornasse amargo. E eu bebi da taça amarga, foi muito difícil beber essa taça amarga, foi há um ano e meio atrás que eu fui liberado do oncologista, né? Foi 7 anos, né, de tratamento, de acompanhamento, para ter certeza que o tumor não voltaria. Mas por causa da expiação de Jesus Cristo, esse não foi um fardo que eu não poderia ter carregado, não foi um momento de tristeza, muito pelo contrário, nesses anos todos, o Senhor me ajudou para encarar com otimismo, com ânimo, com alegria, de certa forma. E algumas coisas que eu me lembro, me tornei amigo do meu oncologista. Eu lembro que eu orei ao Senhor que eu precisava de ter um motivo a mais para poder ir lá, então eu queria me tornar amigo do oncologista, né? Nós nos tornamos muito amigos. Eu fiquei muito feliz quando ele me dispensou. Eu não precisava voltar mais depois de 6 anos, né, 7 anos, visitando ele todos os meses. Mas para mim esse foi um testemunho de que, por causa da expiação de Jesus Cristo e da sua abrangência, a gente pode beber a taça amarga sem que nos tornemos amargos. E no livro todo, A Expiação Infinita, em todos os capítulos, a mensagem sempre vai ser essa, que a expiação, ela é para mim, a expiação é para você. E se é problema para você, é problema para Deus também, né? E se é necessário uma cura física, e se a gente não for curado, do mesmo jeito, a expiação vai nos ajudar a passar por esse momento de forma mais otimista, de forma mais alegre, né? Por isso que ela é infinita, né? Por isso que ela é infinita e eterna. Na cura, ela é infinita e na não cura também, né? Eu gostei muito uma vez numa conferência geral, né, o Elder Uchtdorf, ele disse, né, ele ensinou que a expiação, ela nos dá a oportunidade de transcender, né, que significa começar de novo. E às vezes começar em relação a uma vida, né, que você, talvez de pecado, e você corrigiu e agora começou, né, de novo a sua vida. Mas também às vezes é como você falou, né, Wesley, é passar por algum desafio, como você falou, uma doença, e passar por uma noite tenebrosa, mas depois ter a esperança, né, por causa do sacrifício expiatório de Jesus Cristo, que vai ter aí, né, um novo dia, né, você vai poder transcender, né, vai ter uma luz do sol aí na sua vida. Então, que legal esse exemplo que você compartilhou, esse exemplo pessoal e poderoso, né, do efeito capacitador, do poder capacitador da expiação do Salvador Jesus Cristo na tua vida. Perfeito, obrigado, Sérgio. E a gente não passa sozinho, né? Vou voltar um slide aqui, porque tem uma escritora que me ajudou muito nesse período e me ajuda até hoje, né? Lá em Isaías, né? Pode ler para nós, Sérgio? Claro. Isaías 41:10. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Muito bom. Então, por causa da expiação de Cristo, nós não precisamos passar por nenhum problema sozinho, né? Por causa da expiação de Jesus Cristo, a gente não precisa passar por nenhuma dificuldade sozinho. Seja um pecado, seja um desafio, seja uma aprovação, seja uma doença, todos os momentos, momentos alegres, momentos felizes, por causa da expiação de Jesus Cristo, ele está aí, ó, abraçando suas ovelhas, né? Então, toda alma, mediante arrependimento, é digna de ser salva, por causa da expiação de Jesus Cristo, né?
Então, se realmente está difícil, e realmente a vida é muito difícil, né? Certamente os que estão ouvindo aqui, todos os alunos do Instituto, a nós também, a minha, o Célio, a vida tem reservado para nós muitas alegrias, claro, mas desafios também. E cada um de nós aqui tem um estoque grande de desafios. Aí pode até pensar, mas ninguém entende a minha dor, ninguém sabe o meu problema, ninguém sabe o que eu estou passando. E realmente, pode ser que ninguém saiba, mas tem uma pessoa que sabe, que é Jesus Cristo. Eu gosto sempre de pensar que a igreja é um grande hospital, né? Cada um aqui está numa enfermaria, diferente. E o médico é Jesus Cristo, né? E a gente pode, às vezes, pensar assim que ninguém sabe da minha doença, da minha dor. Mas fique tranquilo. Quem precisa saber e deve saber é Cristo, porque Ele é o médico, né? E Ele, na sua infinita bondade, vai lá na nossa enfermaria e nos cura. Ninguém está de alta ainda, né? Cada um tá na sua enfermaria. A gente sai de uma enfermaria e cai em outra. Quando a gente é curado de uma doença, a gente cai em outra depois, né? E funciona assim sempre, né? A expiação de Jesus Cristo nos ajuda aí a ter uma definição. Uma vez eu estava ensinando esse assunto, falando sobre esse assunto, e uma pessoa falou o seguinte, deu uma definição da expiação que eu fiquei assim muito tocado. Ela disse assim, uma irmã aqui da Estaca Vitória, ela disse assim: a expiação me ajudou a fazer as pazes com o meu passado. A expiação me ajudou a fazer as pazes com o meu passado. Então tem essa faceta importante também da expiação. Fazer as pazes com o nosso passado. Eu adiciono também, eu até adicionei para ela, irmã, eu gostei muito da sua definição, mas eu quero me permita adicionar mais uma coisa. A expiação me ajudou a fazer as pazes com o meu passado e com o passado dos outros também, né? Então eu posso perdoar, posso receber o perdão, posso me libertar de traumas do passado, de problemas, desafios do passado e perdoar os outros também. Você ia falar, sério, acho que eu te cortei aí, né? Não, não, pode continuar, meu. Ah, tá. Então, o Alder Carlos, você fala sobre isso, né? Ele dá uma visão assim bem abrangente, né? De quão infinita é a expiação. Inclusive, ele até fala que a expiação ela abrange, inclusive, a existência pré-mortal, né? Tem uma citação aqui que vou pedir o Célio para ler novamente, pode ser, Célio? Claro, claro. Uma vez, espíritos pré-mortais. Uma vez estabelecida a natureza retroativa da expiação, a próxima pergunta lógica é: até onde ela se estende? Será que a expiação recua até a esfera pré-mortal de espíritos? Será que precisa, será que precisa fazê-lo? É evidente que os espíritos pré-mortais possuíam o arbítrio moral, tendo a capacidade de fazer escolhas. Joseph Field Smith deixou isso bem claro ao declarar: Por favor, pode continuar. Aham. Deus deu a seus filhos o arbítrio, ainda no mundo espiritual, pelo qual os espíritos, individualmente, tinham o privilégio, exatamente como os homens aqui, de escolher o bem e rejeitar o mal, ou então participar do mal e sofrer as consequências de seus pecados. Por causa disso, mesmo lá, alguns eram mais fiéis que outros no cumprimento dos mandamentos do Senhor. Em outra ocasião, ele disse algo semelhante: os espíritos dos homens não eram iguais. Todos podem ter começado em pé de igualdade, e sabemos que todos eram inocentes no princípio, mas o direito ao arbítrio que lhes foi concedido permitiu que uns ultrapassassem outros e que, assim, ao longo das eras da existência imortal, se tornaram mais inteligentes, mais fiéis, pois tinham liberdade de agir por si mesmos, de raciocinar por si mesmos, de aceitar a verdade ou rebelar-se contra ela. Interessante, né? E a gente vê isso, por exemplo, né? Um terço na agência pré-mortal decidiu seguir Lúcifer, né? Exatamente. Exatamente. Já exerceram aí seu arbítrio, né? Escolheram uma parte, entre aspas, ruim, né? Exatamente. Entre o E a bem e o mal, expiação, escolheram o então, mal. perfeito. E a expiação corrige isso também, ou seja, ela abraça também isso. Até Exato. mesmo os espíritos, esses que já escolheram o caminho deles, né? E ele também Mas fala esses que aqui, não né, estão, Wesley? por Desculpa. favor. Ele fala também sobre que alguns realmente,
todos nós também tínhamos mandamentos, e alguns eram de fato mais obedientes do que outros, e de alguma forma evoluíram mais do que outros. Por isso que nós também lemos nas Escrituras que haviam espíritos grandes e nobres, né? Porque de Isso. fato exerceram seu arbítrio de uma forma muito mais sábia do que outros. Perfeito. E assim como na nossa vida terrena hoje em dia, né? Todo mundo aqui está em igualdade de condições. E Exato. a gente usa o nosso arbítrio, né? Não nos sentimos melhores do que ninguém, mas nós podemos evoluir em algumas áreas, alguns aspectos da vida mais do que outras pessoas, né? Uhum. E nem por isso a gente vai se sentir melhor que o outro, claro, né? Exato. Mas a expiação corrige isso, nos ajuda nisso também, para que todo mundo tenha acesso a progresso, a arrependimento e a melhorar, né? Maravilhoso isso, né? Saber disso, né? Perfeito. Então, no livro ele fala sobre isso, ele dá alguns conselhos, não dá para a gente falar sobre todos os assuntos, né? Mas acho que é bom a gente ler mais uma aqui. Uhum. Pode Claro. ler? Sério, a próxima? Nossa, começamos nossa existência espiritual num estado inocente, ou seja, éramos puros e livres de pecados. Evidentemente, por meio da expiação de Jesus Cristo e seus poderes redentores, da mesma forma nascemos inocentes na mortalidade, sem a marca e a mancha de nossos pecados pré-mortais. Embora seja prematuro, chegar a uma conclusão definitiva antes que mais revelações sejam recebidas, parece que a expiação se estende o suficiente para abranger todos os nossos pecados, incluindo, se necessário, nossa vida pré-mortal. Desse modo, ela se aplica retroativamente, com efeito infinito. Que maravilhoso, né? Como expande, né, nosso conhecimento em relação a esse assunto, né? É muito Ok. Algum legal. comentário? Sim, sim, Sobre porque isso? aqui ele ensina uma doutrina muito interessante, né, Wesley, que a expiação, o efeito dela foi retroativo, ou seja, foi antes de Cristo ter efetuado a expiação aqui no mundo mortal, ela já tinha ela já tinha o efeito retroativo, ou seja, ela já tinha efeito ali nas pessoas que existiam na existência pré-mortal, que estavam na existência pré-mortal, que pecaram mas se arrependeram, ou seja, ali também ela já surtia algum efeito, de forma retroativa, antes de ocorrer aqui no período mortal. Perfeito. E isso a gente pode sentir na nossa própria vida, né? Hoje em dia também, né? A gente pode, por exemplo, agora se arrepender e a expiação de Jesus Cristo, ela abraça também o nosso progresso pré-mortal, mortal, pecados que a gente vai cometer ainda e pecados que nós cometemos, né? Então, assim, E, realmente assim, é maravilhoso pensar nisso, e né? eu falei, né, Wesley, da existência pré-mortal, mas teve também aquelas pessoas que viveram antes do período da expiação do Salvador Jesus Cristo. Por exemplo, as pessoas que viveram na época do Velho Testamento. Né? Isso aí. Cristo ainda não tinha expiado pelos nossos pecados, não tinha efetivado essa expiação, mas essas pessoas também receberam as bênçãos ali da expiação do Salvador Jesus Cristo, de forma retroativa. Perfeito, perfeito. Bem lembrado, bem lembrado. Quando você falou sobre esse assunto, eu lembrei aqui, por exemplo, de Isaías 53, né? Eu não coloquei na tela, mas acho que vale a pena esse estudo de Isaías 53, lá no Velho Testamento. Então, o próprio Isaías ensinando sobre isso, de que a expiação de Jesus Cristo, que ele nasceria, né? E que esse sacrifício atingiria também todas as pessoas que vivem naquela época, mesmo antes do nascimento de Jesus Cristo. O livro de Mormon a gente aprende isso, né? Que é o livro mais completo, né? Que ensina sobre a expiação de Jesus Cristo, muito mais que a Bíblia, inclusive. Isaías 53, nós damos, por exemplo, verdadeira 53, versículo 4 e 5. Verdadeiramente, ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Por ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava com ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É importante a gente lembrar disso, né? Então, igual nós falamos o tempo todo, né, sobre isso no início, né? Que embora a gente vai falar aqui sobre os efeitos, a abrangência que ela tem, mais importante do que tudo é ter esse entendimento que nos ajuda a saber o seguinte: se abrange a eternidade toda,
né? Ou seja, se na vida pré-mortal e vida após a morte e a vida terrena, não tem nenhuma dor, nenhum problema, nenhum desafio, nenhuma angústia, nenhuma situação da nossa vida que esteja fora do alcance do poder da expiação de Jesus Cristo. Então, aprender isso aqui, essa abrangência toda, é importante para isso, porque eu já ouvi uma pessoa uma vez falar que o caso dela não tinha solução, né? Se tem solução, se abrange uma vida pré-mortal e a vida pós-terrena, qual outro, qual outro problema teria na nossa vida que não abrangesse, que a expiação de Jesus Cristo pode corrigir, né? Então não tem caso perdido, não tem ovelha perdida, não tem vida perdida, não tem nada que seja fora do alcance do poder de cura de Salvador. Então, se abrange tudo, ainda mais nossos problemas, né? Imagina, um problema que a gente tem é, por mais que seja difícil, ela é abraçada pela expiação de Jesus Cristo, né? É importante a gente lembrar disso. Bom, a aula toda a gente vai falar sobre, então, assim, claro que nessa parte eu acho que a gente poderia, quando vocês estudarem lá, vai abranger muita coisa, né? Não sei se você quer acrescentar alguma coisa, Sérgio. Eu Estamos quero, chegando assim, já ao nosso ainda sobre a final. expansão infinita no tempo, só um exemplo que eu gostei também do Eder Carlson nesse livro foi quando ele menciona que algumas pessoas questionam, mas como assim? E se Cristo não tivesse expiado? E se Cristo é, não conseguisse expiar? Ou decidisse não fazer a expiação, né? Não passar pelo sacrifício expiatório? E aí ele dá o exemplo de que isso era certo que ia acontecer, como é certo, por exemplo, quando ele deu esse exemplo no livro, né, de que existem algumas pessoas, por exemplo, que usam cartão de crédito, que já pagam alguma coisa e já usufruem aquilo. Quer dizer, na verdade, eles compram, né, desculpa, eles compram alguma coisa e usufruem daquilo e pagam depois. E aí ele dá o exemplo que o banco, inclusive, já tem alguns clientes que eles sabem que é certo que vão pagar. Inclusive, eles até oferecem empréstimos e tudo mais, porque sabem que aquele cliente aí tem um bom histórico e que vai honrar com o seu compromisso. E é claro que ele deu esse exemplo um pouco mais simples, ele foi, imagina o Salvador, que já honrou todos os compromissos na essência pré-mortal, que já foi um dos grandes e nobres, que foi realmente escolhido pelo Senhor para vir para essa terra, para expiar pelos pecados. Então imagina ele. E realmente foi o que aconteceu. Ele veio e fez, né? Ele passou, ele realmente fez o sacrifício expiatório por cada um de nós, né? Então era certo, né? Que ele ia fazer, tá bom? Perfeito. Ele explica que Cristo tinha muito crédito e tem muito Exato, crédito, né? Então exatamente, é confiável, né? Como os bancos olham para aqueles que pagam em dia a sua fatura, né? Inclusive oferecendo mais crédito, né? Porque confia, né? E Jesus exatamente. Cristo foi o espírito mais confiável de todos, E né? outra coisa Não teve ninguém, né? que eu queria também acrescentar no tempo é pensar que ela teve, né, o efeito, como você comentou, né, da resistência pré-mortal, para aquelas pessoas que ainda não tinham nascido e desculpa, que nasceram aqui nesse período mortal, mas que antes da expiação do Salvador Jesus Cristo, durante o período da expiação, hoje também e no futuro. Mas eu queria enfatizar que ela é infinita no tempo hoje para nós, né? Então, aquele momento que Cristo fez, né, o sacrifício expiatório, ele efetuou, né, isso ali na carne, hoje ela é válida também, no tempo hoje para nós, nesse dia, né, dia 14, né, de abril de 2026, hoje ela é válida para a gente. Né, e é isso que é o que você comentou no início do nosso debate, né, que a expiação ela é infinita no tempo hoje para mim. Né? Então ela, não, mas foi feito só há mais de 2000 anos, não, mas ela tem um efeito hoje, né, para cada um de nós. Então, como isso é importante nós entendermos que ela é infinita, sim, ela está disponível para nós, desde que nós realmente tenhamos o desejo de fazer com que ela tenha um efeito na nossa vida. Esse efeito capacitador que você comentou, purificador e fortalecedor e outros mais que o sacrifício expiatório de Jesus Cristo pode trazer para a nossa vida. Perfeito, muito bom. Obrigado, Sérgio.
E aí, sobre essa questão de infinita do tempo e também na abrangência, né? Queria só assim, para a gente ir caminhando assim para o final da nossa aula, lembrar o que o presidente Nelson disse. Ele disse algo assim bem interessante, que confirma, né, o que o Célio falou e que o Helder Cálice disse ao longo de todo o livro, né? Ele disse: a misericórdia da expiação estende-se não apenas ao número infinito de pessoas, mas também ao número infinito de mundos criados por ele. A gente viu agora, né, a NASA fazendo essa expedição espacial na órbita da Lua, né? E a gente vê alguns relatos, né, dos astronautas, né? A gente viu uma imagem que nenhum homem tinha visto ainda, né? Nunca um homem foi tão longe, né? E a gente vê assim as criações de Deus, né? Isso que o que o homem consegue ver, né? Tem muita coisa que o homem não consegue ver ainda, né? E, e em tudo isso, né, o presidente Nelson reforça a misericórdia da expiação estende não apenas a um número infinito de pessoas, mas também ao número infinito de mundos criados por ele. Então, o número infinito de pessoas é você, é eu, é nosso amigo, nosso pai, nossa mãe. Então, eu queria, assim, fazer esse último comentário para vocês aqui, de que nós podemos confiar em Jesus Cristo. Nós podemos confiar na expiação infinita. Eu sei que muitas vezes a gente não consegue compreender todas as, toda a extensão da expiação de Jesus Cristo. Eu sei que às vezes é difícil, eu mesmo estou estudando muito sobre esse assunto e não aprendi todas as coisas ainda, estou bem longe ainda de aprender todas as coisas sobre a expiação de Cristo. Mas eu tenho certeza disso, de que eu tenho a convicção de que não há dor, não há problema, não há desafio físico, mental, emocional, espiritual, não há causa perdida, não há nada que esteja fora do alcance da expiação de Jesus Cristo, fora do alcance do poder de cura do Salvador Jesus Cristo. E eu tenho essa convicção de que é abrangente, é um assunto difícil às vezes de compreender, mas eu tenho certeza que o que eu acredito que eu posso confiar, mesmo eu compreendendo todas as coisas ainda, mas uma coisa eu tenho certeza, de que Jesus Cristo e sua expiação infinita, ela funciona para mim. E Jesus Cristo nunca se atrasou comigo. Eu que me atraso com ele algumas vezes, né? Às vezes, muitas vezes. Mas a expiação em Jesus Cristo, o nosso Salvador, nunca atrasou. Ele sempre age, agiu e continua agindo. Na minha vida, ele continua com as mãos estendidas, ele continua com o braço, com os braços abertos. Eu gosto dessa imagem aqui, ó, essa imagem aqui de Jesus Cristo. Eu acho que essa é uma das imagens que representa para mim muito bem assim, a expiação o abraço da expiação de Jesus Cristo, né? Nós podemos estar, nós podemos ir a Cristo do jeito que estamos, né? E por causa dele, por causa da expiação, ele pode nos transformar naquilo que Deus quer que nos tornemos, que é se tornar mais parecido com ele, né? E se a nossa vida tivesse, como o Elder Hunter certa vez disse, se a nossa vida estivesse centralizada em Cristo, nada vai dar errado para sempre, né? Nós podemos nos arrepender. E deixo meu testemunho com vocês e meu amor por vocês e essa aula aqui, faço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, né? Estava pensando sobre enquanto você estava ensinando, né, mas compartilhando conosco seus ensinamentos, e os ensinamentos, na verdade, do Salvador, né, que você compartilhou aqui conosco. Estava pensando sobre o amor, né, do Senhor. Que amor perfeito. Puxa vida, né? Como o Senhor, ele tem um amor perfeito por cada um de nós e como é importante também nós sabermos disso, entendemos isso e sentimos também esse amor, né? Puxa, olha só como o sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo é algo incrível. Tem sido um privilégio poder participar, né, desse curso e estudar, né, para ou ministrar mesmo o curso ou acompanhar os convidados. Para mim tem sido uma bênção, assim, porque eu tenho percebido quanto eu preciso entender mais, né, sobre o
o sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo e como cada encontro desses fortalece o meu testemunho ainda mais do sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo. Então, como eu sou grato por isso, como eu sou grato por o Pai Celestial, né, ter permitido e enviado seu Filho para a Terra para nos salvar, né, para nos dar a oportunidade de um dia nos tornarmos como Ele. E, e como eu sou grato por Cristo, realmente ter expiado, né, por nossos pecados e ter passado por todas as coisas, né, que nós já comentamos aqui nesta aula, nesse debate, né, nossas angústias, nossas frustrações, enfermidades. E que privilégio é isso. Eu sei que Ele realmente nos ama, né? Sei que o Pai Celestial tem um amor perfeito por cada um de nós, sei que Cristo, de fato, é como você falou, é o nosso médico, é o nosso curador. E não há ferida, não há machucado que ele não possa curar, não há nada que esteja quebrado que ele não possa consertar, porque ele é de fato é o nosso médico, nosso curador. Em nome de Jesus Cristo, amém. Obrigado, Wesley, Amém. mais uma vez. Valeu. Foi um privilégio, né, tê-lo aqui conosco. Obrigado a participação também de cada um de vocês. Novamente lembrando da importância de preencher, então, quem não esqueça de preencher a lista de frequência, é muito importante que vocês preencham, é muito rápido. E também compartilhem, né? Compartilhem, como o Wesley falou, alguma citação, alguma escritura que te chamou a atenção com alguém, né, que você sinta que deva compartilhar. Envie o link também, né, desse curso, porque isso pode fazer a grande diferença na vida de alguém. Muito obrigado mais uma vez. Nos vemos então no próximo episódio. Tchau, tchau.